Olá, nesse vídeo eu vou trazer algumas questões de edições antigas das provas de segunda fase da parte de matemática da FUVEST. Então começamos aqui pela de 2010, vamos versar sobre trigonometria. Você tem x e y R$ 2, com x pertencendo ao primeiro quadrante e o y ao segundo quadrante. E eles satisfazem essas relações trigonométricas, né? Seno de y é 4/5 e você tem aquela expressão. Nessas condições, vamos determinar no item A o cosseno de y e no item B seno de 2x. Esse é um problema muito interessante para você revisar tópicos importantes a respeito da atribuição de sinais para seno e cosseno. Então, antes de mais nada, pelo intervalo a que cada um desses reais pertence, você já define o sinal do seno e do cosseno desse ângulo. Então, como x pertence ao primeiro quadrante, você já poderia dizer logo de cara que seno de x e cosseno de x são maiores que zero. Além disso, o y está localizado no segundo quadrante, e portanto você teria um seno de y positivo e um cosseno negativo. Bom, pela relação fundamental da trigonometria, você consegue já de imediato descobrir quanto que vale o cosseno de y. Basta você então fazer lá o teorema de Pitágoras, né? E nesse caso aqui era bem trivial saber quanto que valeria esse tal cosseno, uma vez que você está lidando com o triângulo 3, 4, 5, né? Você nem precisaria fazer aquela conta do radicando, bastaria simplesmente já colocar menos 3/5. E com isso, em termos de informação, você tem o seno de y e o cosseno dele. E com isso você acaba respondendo ao item A. E para o item B, eu vou trabalhar com aquela expressão que ele nos dá que relaciona x e y. Então sabemos que isso aqui vale 3, você poderia considerar como a segunda parte da sua solução. E aqui faz muito sentido você simplesmente desenvolver a diferença do cosseno entre x e y. Então você teria 5 cosseno de x, cosseno de y, mais 5 seno de y, seno de x, tudo isso sendo igual ao 3. E qual vai ser a nossa tomada de decisão? Como eu já sei que seno e cosseno têm sinais bem definidos, e eu já descobri o valor de seno de y e cosseno de y, eu consigo usar essa expressão junto com a relação fundamental da trigonometria para descobrir seno ou cosseno de x facilmente, né? Então o que eu vou fazer é simplesmente substituir onde aparece seno de y por 4/5 e o cosseno dele por menos 3/5. De modo então que você vai ficar com 11 seno de x, menos 3 cosseno de x, mais 4 seno de x, tudo isso sendo igual a 3. Certo, então você vai ter, fazendo a simplificação, 5 seno de x, menos cosseno de x, isso igual a 1. Certo, aqui podemos isolar o cosseno para fins de simplicidade, e ele vai valer 5 seno de x, menos 1. E agora eu vou utilizar a relação fundamental da trigonometria, já vou substituir o cosseno ao quadrado pelo quadrado do 5 seno x menos 1, e tudo isso, dessa vez, vai ter que ser igual a 1, porque estamos lidando com a RT. Certo, então, expandindo aquele trinômio, você vai ter 26 seno ao quadrado de x, menos 10 seno de x, tudo isso sendo igual a 0. Certo, eu consigo colocar seno de x em evidência, e além disso, o número 2. Então, você vai ficar com 13, seno de x menos 5, tudo isso sendo igual a 0. Seno de x não pode ser nulo, porque o intervalo a que ele pertence não permite que isso aconteça. Então, certamente, o seno de x vai ser 5 13 avos. Bom, esse é um outro triângulo muito bem conhecido, né? Caso você não conheça, ele é tão famoso quanto o 3, 4, 5. Porque os catetos dele basicamente vão ter 13, 12 e 5. Então, por essa figura, você já tira que o cosseno dele vale 12 13 avos. Uma vez que seno e cosseno, nesse caso, vão ser positivos, já que o ângulo x está no primeiro quadrante. Bom, e com isso você consegue finalizar o problema, porque o cálculo de seno de 2x leva em consideração o produto do seno por cosseno, né? Então, você vai ter duas vezes 5 13 avos, 12 13 avos. Então, 5 vezes 12 dá 60 vezes 2, 120, e embaixo você vai ficar com 169. Bom, então respondemos as duas perguntas do problema. O seno de x vai valer menos 3/5 e o seno de 2x vai valer 120 sobre 169. Bom, e passando agora para uma outra questão lá de 2004, vamos lidar com um problema de polinômios. Ele fala, o produto de duas das raízes do polinômio p de x, 2x3 menos mx2 mais 4x mais 3 é igual a menos 1. Determinar o valor de m e as raízes desse polinômio. Bom, uma questão clássica em que você vai precisar se utilizar das relações entre as raízes desse polinômio, né? A primeira das relações vai ser m sobre 2 sendo igual à soma das raízes, então x1, x2, x3. A segunda relação vai ser 4 sobre 2. Aqui é interessante você já escrever x1 que multiplica a soma x2 mais x3 mais produto x2, x3. E, finalmente, você vai ter o produto das três raízes sendo igual a menos 3 sobre 2. Isso vai ser x1, x2 e x3. Uma forma de você lembrar
lembrar dessas três relações é que para cada coeficiente que você tomar que não é o dominante, você vai fazer menos, mais, menos. Por isso que você vai ter m sobre 2, uma vez que menos com menos vai dar mais. Mais com mais dá mais e mais com menos dá menos. E depois é só dividir todos esses coeficientes pelo dominante. Certo, interessante aqui é que o produto de duas dessas raízes, vamos dizer que x2 e x3, vale menos 1. Daqui você já tira que o x1 é igual a 3 sobre 2. Bom, como você já sabe que x1 vale 3 sobre 2, agora eu tenho uma equação apenas em m. Por quê? Porque a soma x2 mais x3, que é algo que eu não tenho, vai acabar sendo m sobre 2 menos o x1, que é 3 sobre 2. Então, você pode reescrever isso aqui como m menos 3 sobre 2, né? Novamente, eu me utilizo do fato de que x2 e x3, quando multiplicados, resultam em menos 1. E agora, eu já tenho o valor de x1, vale 3 sobre 2, eu substituí aqui. x2 mais x3 eu tenho em função do m, né? Então, m menos 3 sobre 2, menos 1, e tudo isso é igual ao 4 sobre 2, que é igual a 2, né? Então, você, de fato, só tem agora uma equação em m. Então, da equação estrela, vamos ficar com 3 quartos, m menos 3, menos 3, tudo isso é zero. Bom, eu consigo simplificar aquele 3, de modo então que eu vou ficar com m menos 3 sobre 4, menos 1, isso tem que dar zero. Bom, sendo assim, o meu m vai ter que ser igual a 4 mais 3, ou seja, 7. E de fato, né, se você substituir o m por 7, você vai ficar com 4 sobre 4, menos 1, isso tudo é igual a zero. Então, realmente, o m vale 7. Bom, se o m vale 7, você consegue substituir na equação que relaciona x2 mais x3, então você vai ficar com 7 menos 3 sobre 2, isso dá 4, dividido por 2 dá 2. Então, agora você dispõe da soma x2 x3, vale 2, e do produto x2 vezes x3, que resulta em menos 1. Bom, e aqui a gente vai precisar lançar mão do Bhaskara, basicamente. Porque você vai ter a soma e o produto. Então, vamos lidar aqui com um polinômio de segundo grau, em que a soma é 2 e o produto é menos 1. Então, resolvendo essa equação em lambda, você vai encontrar possíveis valores de x2 e x3. Tanto faz a ordem, não importa muito quem é o x2 e quem é o x3. Bom, aqui você pode utilizar o Bhaskara reduzido, obviamente, e dentro do radicando você vai ter 1 mais 1. De modo, então, que vamos ficar com 1 mais ou menos raiz de 2. E, de fato, né, se você fizer o produto vai dar menos 1 e a soma acaba dando 2 mesmo. Então, dessa forma, o conjunto solução S lá do nosso polinômio em x, do p de x, vai ser 3 sobre 2, 1 mais ou menos raiz de 2. Então, perceba que você tem raízes irracionais e uma racional. E a outra conclusão a que chegamos foi a de que m vale 7. E isso responde aos itens A e B desse problema. E por fim chegamos ao último problema desse vídeo, lá de 2002. Você tem um polinômio p de x, em que m é um número real, e eles estão em progressão aritmética. E ele pede para você determinar o valor de m e as raízes do polinômio. Bom, isso aqui é muito importante, né? As raízes estão em progressão aritmética. O coeficiente associado à potência primeira de x é zero, uma vez que ele não está aparecendo ali na lei de formação do p, então é 0 vezes x. E bom, você vai precisar se utilizar das mesmas relações lá do primeiro problema. Então vamos começar com a primeira delas, que vai falar da soma. Então, x1 mais x2 mais x3 é a soma das raízes sendo igual a 3. Produto 2 a 2 vai ser nulo, então x1 que multiplica x3 mais x2 mais x2, x3, isso é zero. E, por fim, menos m é o produto 3 a 3. Então, como você tem uma progressão aritmética, não faz muito sentido utilizar a terceira equação, porque você está lidando com produtos. Faz muito mais sentido você utilizar a segunda equação junto com a primeira. Olha, como as raízes estão em progressão aritmética, eu vou dizer que x1 mais x3 é igual ao 2x2. Isso se e só se for uma PA, os elementos x1, x2, x3 nessa ordem que eu acabei de definir. Então aqui não foi muito inteligente da minha parte ter colocado dessa forma. Era mais inteligente você ter escrito da seguinte maneira. Então x2, x1, x3 mais x1, x3. Justamente porque você vai se utilizar ostensivamente dessa relação. Ou seja, a soma dos extremos é igual ao dobro do termo intermediário, quando você está falando de três elementos de uma PA. Então sempre utilize isso a seu favor. Três elementos estão em PA, então o elemento intermediário é a média aritmética dos elementos dos extremos. No caso, x2 pode ser entendido, né, com a média ali de x1 e x3. Então, essa é uma dica extremamente importante para quando você estiver lidando com polinômios e PA, certo? Bom, x1 mais x3 é 2x2, então eu vou ter que 2x2 ao quadrado mais x1, x3 vai compor a minha segunda equação. Aqui eu já descubro quanto que vale x2, né, porque x1 mais x3 vale 2x2, então eu acabo ficando com 3x2, e com isso, x2 vale 1. Bom, se x2 vale 1, eu consigo descobrir que o produto x1, x3 vai ser o quê? Menos 2, né?
Então, do meu asterisco e aqui do meu segundo asterisco, eu vou fazer 1 em 2. E aí eu vou obter que x1, x3 vale menos 2. E olha só que maravilha, eu sei que a soma de x1 mais x3 é 2 e o produto é menos 2. Com isso você já encontrou os valores, né, possíveis de x1 e x3, porque você recai no problema de um polinômio de segundo grau, cuja soma e produto estão bem determinados. Então, antes disso, você pode até descobrir quanto que vale o m, que é uma das perguntas do problema. Bom, x1, x3 vale menos 2 e o x2 vale 1. Logo, o m tem que valer 2. E com isso você responde ao item A. Certo, para encontrar x1 e x3, você monta um polinômio de segundo grau, cuja soma das raízes é 2 e o produto é menos 2. Então, você pode escrever isso aqui, na verdade, como uma diferença de quadrados, né? Porque você vai ter lambda menos 1 ao quadrado menos 3. Isso sendo igual a zero. E daí você vai ter que lambda menos 1 mais raiz de 3, multiplicado por lambda menos 1 menos raiz de 3, resulta ali no seu polinômio anterior. E voilá, você já tem os possíveis valores. 1 mais ou menos raiz de 3 para lambda. Isso aqui compõe ali os possíveis valores para x1 e x3. E bom, tanto faz a quem você vai atribuir os valores ali de 1 mais raiz de 3 ou 1 menos raiz de 3. Se isso vai ser para o x1 ou para o x3. Por quê? Porque se for para o x1, você vai ter 1 menos raiz de 3, 1 e 1 mais raiz de 3. E aí você vê que a razão vai ser simplesmente raiz de 3. Por outro lado, se você fizer 1 mais raiz de 3, 1 e 1 menos raiz de 3, a sua razão passa a ser menos raiz de 3. Então você tem duas possíveis sequências, né, que vão gerar basicamente o mesmo conjunto de solução. E o conjunto de solução ali do seu polinômio p de x vai ser 1 menos raiz de 3, 1 e 1 mais raiz de 3. É interessante você listar as raízes do seu conjunto de solução em ordem crescente. Então 1 menos raiz de 3 é o menor valor e 1 mais raiz de 3 é o maior. Inclusive, a gente pode fazer isso nessa questão também. Daí você teria 1 menos raiz de 2, 3 sobre 2 e 1 mais raiz de 2. De modo que você consegue listar aí todas as raízes e isso facilitaria a sua vida caso você tivesse que lidar com um problema seguinte de inequações. Você saber alocar no seu varal de sinais cada uma dessas raízes é importante, né? Bom, chegamos ao fim desse vídeo. Muito obrigado e até uma próxima.